Olá pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com vocês. Bem-vindo à nossa aula. Nós temos hoje mais uma aula importante na área de conhecimento, ensino religioso. E o tema de hoje é como surgiram as religiões. O que você pensa sobre isso? Como é que você imagina que tenham surgido as primeiras religiões? Então, nessa aula nós vamos descobrir há muito tempo atrás como que o ser humano começou a se relacionar com as divindades, né? Então, como surgiram as religiões? Olha, não se conhece uma época ou civilização que não tenha religião. Ao longo do Paleolítico, período que se iniciou há 2 milhões de anos e terminou há 10 mil anos, o homem pré-histórico elaborou formas de lidar com o desconhecido que revelam que ele acreditava no mundo sobrenatural e em poderes mágicos. Então a gente percebe que desde o princípio o homem, os primeiros homens, eles sempre se relacionaram com alguma divindade. Seja essa divindade a única verdadeira ou divindades imaginárias criadas pela imaginação do homem. Mas o fato é que o homem sempre reverenciou alguma coisa, o homem sempre foi propenso a adorar alguma coisa ou algum ser, né? E depois, com o passar do tempo, com o surgimento das escrituras sagradas, a gente vai compreender melhor isso, porque a gente, quando lê o livro, por exemplo, de Gênesis, a gente vai perceber que Deus ele criou o homem e a gente consegue também perceber o propósito para o qual o homem foi criado. O homem, na verdade, foi criado por Deus com a finalidade de adorá-lo, de viver feliz e adorando o Deus verdadeiro, o Criador, né? Mas a gente lê nesses textos aqui que o homem ele sempre teve essa propensão para adorar alguma coisa, algum ser, enfim, alguma divindade. Há pelo menos quantas evidências sobre isso? Vamos ver quantas evidências há sobre isso, sobre essa questão do surgimento das religiões, né? Há pelo menos duas evidências sobre isso, e aqui são destacadas elas duas. A primeira são os desenhos que os primeiros humanos faziam nas cavernas, que era uma forma de lidar com o desconhecido. Então, segundo relatos, né, arqueológicos, históricos, os homens, os primórdios, eles desenhavam em cavernas, em ossos de animais, e naquilo que estava ao alcance deles, eles desenhavam as suas divindades, aquilo que eles acreditavam, ou então algo que fazia parte do seu dia a dia, ou alguma coisa que representasse um poder desconhecido, um ser desconhecido que, segundo a crença deles, seria o criador e o mantenedor de suas vidas, de suas subsistências. Então, o homem ele sempre foi voltado para essa área, né, de adoração. Muito embora essas pessoas, nessa época, tivesse um direcionamento equivocado, olhando hoje à luz das Escrituras, mas a gente percebe a tendência do homem para adorar um ser todo-poderoso e perfeito, que criou e que providenciou, que proveu todas as coisas para o ser humano. A outra evidência é o sepultamento dos mortos, mais uma indicação de que a crença na existência de um mundo transcendental surgiu com o próprio ser humano. Então, olha só, na questão do sepultamento dos mortos, eu me lembro aqui de um caso muito interessante ocorrido lá no Egito, quando Deus visitou os hebreus, o seu povo, e naquela ocasião, após derramar as 10 pragas sobre o Egito, finalmente o faraó decidiu deixar que o povo partisse.
E quando eles estavam para partir, o José, bem antes de morrer, havia chamado seus irmãos e pediu que eles jurassem pelo Deus de Israel, pelo Deus único e verdadeiro, que quando o Senhor os visitasse, quando o Senhor libertasse eles daquele cativeiro, era para eles levarem os seus ossos lá para a terra prometida. Isso tem um significado muito importante. Isso significa que José, assim como os patriarcas, os profetas e tantos homens de Deus que viveram ao longo da história, acreditavam que haverá uma ressurreição final e que, portanto, é muito importante que ao ressuscitar, essas pessoas que acreditam na ressurreição querem ter a felicidade de reencontrar seus entes queridos que também estão sepultados nessas proximidades. Então a gente percebe que na questão do sepultamento dos mortos há uma explicação. O sepultamento dos mortos é porque, apesar do texto aqui indicar que eles colocavam, por exemplo, objetos que supostamente essas pessoas necessitariam na outra vida, mas na verdade, olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente percebe que pelo menos a localização do sepultamento, do sepulcro de alguém, tem a ver mais com a esperança futura e não com o que acontece, por exemplo, depois que a pessoa morre, mas o que vai acontecer no último dia final, quando Cristo voltar a esta terra e ressuscitar aqueles que desceram à tumba na expectativa de uma ressurreição. Então a gente percebe isso, que com relação à questão do sepultamento dos mortos, sempre foi um indicativo. É claro que cada povo tem a sua tradição, a sua cultura e as suas crenças com relação aos seus mortos. Tem uns que acreditam que os mortos devem ser cremados, outros não, devem ser sepultados. E aí, dentre outras tradições, dentre outros costumes, que varia de um povo para outro, né? Então, acontece isso. As condições de vida no Neolítico fazem surgir dois tipos de religião. Quais são elas? Vamos ver, olha só. A primeira é a religião dos povos pastores, que de um modo geral acreditavam na existência de deuses celestes. Lá do céu, os deuses astros acompanhavam a procura e a localização dos pastos férteis para os animais. Escutar e interpretar os sinais do céu era vital para esses povos. Os sinais divinos que passaram a ser anotados iam se transformando no texto. Daí a importância da palavra, característica das religiões de origem pastoril. Então a gente percebe aqui que a vida no Neolítico, que segundo historiadores data de 10.000 anos atrás, é um período bem distante, né? E então essas pessoas eram caracterizadas de pastores porque viviam justamente da criação de animais. E eles acreditavam que em deuses astros. Isso leva a crer que essas pessoas elas eram levadas a adorar os astros. Mas quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1, a gente vê lá na criação, quando Deus criou os astros no 4º dia, a gente vê que a função dos astros não era receber exatamente a adoração, mas sim fazer um papel importante para o planeta e também para o universo. Deus colocou os astros como luminares, alguns para iluminar a Terra durante o dia, outros durante a noite. Então essas são as funções. A gente vê que com o passar do tempo, né, os homens eles acabaram se pervertendo, invertendo a ordem das coisas.
E a gente percebe que os homens aí desse período, eles, ao invés de adorar o Criador dos astros, eles acabavam adorando os astros e os chamando de deuses, né? Então, a gente percebe aí que havia realmente uma confusão nesse grupo de pessoas no período neolítico. O segundo tipo de religião é a dos povos agrícolas. Eles acreditavam que os deuses eram a própria natureza e que os ciclos das estações e a fertilidade da terra eram manifestações divinas. A dependência dos fenômenos naturais fez com que valorizassem e transmitissem cada aprendizado sobre os desígnios da natureza. Por conta disso, a tradição se transformou no valor fundamental das religiões desses povos. Então a gente percebe aqui nesse outro grupo de pessoas, que são os povos agrícolas, né? Eles já acreditavam que os deuses eram a natureza. Então, por conta disso, acreditavam já que tinham que adorar a natureza, porque toda vez que um povo define que algo se representa uma divindade ou um deus, então esse povo ele é, ou essa pessoa é levada a adorar aquela divindade. Então, como os povos agrícolas acreditavam que a natureza eram o próprio Deus, então eles eram levados a adorar a natureza. Porém, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós entendemos que Deus foi quem criou a natureza. Deus é o Deus da natureza. E a gente percebe o seguinte, que o ser humano ele foi criado para adorar o Criador, não a criatura. Então a gente vê que no período neolítico, tanto um grupo de povo, o grupo dos pastores, os povos pastores, como os povos agrícolas, eles estavam fazendo uma inversão, né, na escala de valor no tocante a divindades, adorando os povos pastores adorando os astros e os povos agrícolas adorando a natureza, quando na verdade eles deveriam estar adorando o Criador. E quer dizer para você que o nosso posicionamento agora, no nosso tempo, né? Porque cada povo, na verdade, cada pessoa, ela é responsável por si mesmo, pelas decisões que toma, no período, no tempo em que está vivendo, né? Então, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, pelas decisões que tomamos agora, no nosso tempo. Então, é importante que saibamos escolher exatamente o que adorar. E aí, a nossa aula fica por aqui. Obrigado por assistir, tá? E que Deus te abençoe, juntamente com a tua família. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.